Oi, aqui é a Gabs. Hoje eu vim contar pra vocês minha experiência com a primeira fase da OAB. Então vamos lá. Hello, aqui é a Gabs e hoje eu vim contar uma novidade pra vocês. Na verdade, eu vim contar minha experiência fazendo a primeira fase da OAB. Eu fiz isso ontem, então vocês estão aí de primeira mão sabendo como é que foi a minha experiência, o que eu achei, o que eu não achei, como eu estudei, se eu passei, enfim. Seguinte, eu estava com expectativas nada de esperar, eu estava com zero expectativas de passar nessa primeira fase. Por quê? Deixa eu explicar desde o começo. Eu fiz inscrição, eu tô no 5º ano do curso de Direito, pra quem não sabe, então eu já posso fazer a prova valendo, né? Eu pensei, gente, tem um monte de gente fazendo cursinho, bom, enfim, tem milhões de cursinhos preparatórios, cronogramas pra estudo, mas eu não estudei por nada, eu não estudei por cursinho, não estudei por cronograma, enfim. E aí, seguinte, a prova foi ontem, são 80 questões objetivas, são 17 matérias. A única coisa que eu tinha feito era ter resolvido 2 provas antes da prova. E aí foi o seguinte, eu primeiro pensei, eu não tenho obrigação nenhuma de passar agora, é a primeira prova, eu tô ainda no 5º ano. Eu ainda não tive matérias como administrativo e tributário por conta da minha grade, eu só tô tendo agora. Isso já dá umas 15 questões na prova, quase 15 questões. E aí eu fiz a primeira prova, eu fui resolvendo, eu fiz uma prova antes, eu fiz em casa, fui mais ou menos, e aí eu vi aonde eram meus pontos fracos e onde eram meus pontos fortes. Aí eu já tive uma noção, eu já vi como a FGV, que é a organizadora, né, a banca organizadora da prova, cobra as questões, né, eu cobro o conteúdo pelas questões, isso é muito importante que você entenda. Entendi, fiz uma segunda prova, né, eu fiz só os 2 últimos exames. E aí eu já tive um rendimento melhor. Só de entender como isso é cobrado. Eu acho que a dica que eu tenho pra você é o seguinte. Primeiro, você fazer a prova tranquilo, né? Igual eu falei, eu não tinha expectativa nenhuma de passar agora. Eu não tinha cobrança nenhuma de passar agora. Afinal, são 3 por ano, né? Essa é a primeira, eu tô no começo do 9º período ainda. 2, analisa a prova e analisa você mesmo. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Por exemplo, meus pontos fracos são total, penal, processo penal e ética. Porque a ética são umas regrinhas que pra mim não são muito lógicas, simplesmente. Mas eu vi que eu fui bem em constitucional, razoavelmente bem, tributário, administrativo, porque eu tudo puxa um pouco de constitucional. Então o fato de você ler a Constituição já te ajuda. Civil, processo civil e empresarial, eu fui super bem nessa prova de agora, mas é mais por prática, mais por ver o conteúdo todo dia. E principalmente, é o melhor, tudo se resume a isso, é você fazer um bom curso de Direito. Quando eu digo você fazer um bom curso de Direito, é você. Não é você estar numa boa faculdade que tem um bom curso de Direito, mas é você fazer uma boa faculdade. É você pegar e sentar pra estudar desde o começo. Mas, Gabs, eu tô no 4º ano agora, como é que eu vou? Não tem, já foi? Não, nunca é tarde. É o seguinte, vai, faz, aproveita, se você tá, independentemente de onde você esteja no curso, em qual período, começa a aproveitar desde agora, se você não tá aproveitando, desde agora é o curso. Por quê? Isso vai te ajudar mais pra frente. O fato de eu ter aproveitado, ter estudado pra caramba, ter me dedicado realmente a estudar e a aprender, ajuda demais. Porque mesmo que você não veja esse conteúdo toda hora no seu dia a dia, num estágio, enfim, como eu, que eu vejo mais civil e processo civil, mas tem mais aí 15 matérias além disso. Faça um bom curso, aproveite realmente aproveite o seu curso. Eu acho que é a maior dica que eu tenho pra dar pra você. É claro que se você já tá no final, se você já se formou ainda e tá tentando um exame agora, enfim, não tem problema. Se você já reprovou também, não precisa ficar chateado, né? Faz parte, são testes, né? E são provas objetivas, né? Então faz parte não passar, não tem problema. Então as dicas que eu tenho pra vocês são: analisa a prova e analisa os seus pontos fortes e os pontos fracos. Segundo ponto, se você estiver estudando só agora para lei, por exemplo, eu dei uma revisada na CLT, que é em Direito do Trabalho, para uma questão ali de jornada de trabalho que eu não lembrava muito bem. Foi uma matéria recente que eu tive no semestre passado, foi uma matéria que eu sofri bastante, mas deu tudo certo. Então eu dei uma revisada, daí eu fui lembrando, assim, tipo, tentando lembrar, mas eu não cheguei a pegar realmente um livro para estudar ou a lei. Não tente estudar por doutrina, você não vai precisar pegar 17 livros, vamos supor, desse tamanho para você estudar. Estuda pela lei, porque o que a OAB cobra é lei seca, é artigo de lei. Então, se você está habituado com isso, fica muito mais fácil. O que mais? Esse vídeo tá bem sem roteiro, tá? Eu tô fazendo aqui, conversando com vocês, dividindo a experiência, dizendo realmente o que eu achei e o que eu, enfim. Eu achei sim uma prova difícil, aliás, falando nisso, eu achei sim uma prova difícil, eu saí da prova
Falei, nossa, eu não passei nisso porque... E no fim eu passei com folga, mas eu, sinceramente, eu tava achando que eu não tinha passado, porque são provas difíceis, são 80 questões. 80 questões você não pode... é difícil, eu acho, ter a tranquilidade de falar, eu passei, né? Porque são 80. E então você acha que você foi bem em uma, você não foi, enfim. Então é importante que você conheça da prova, conheça os seus pontos fortes e fracos. Não entenda também outra coisa, além de ler a lei, saiba os entendimentos majoritários do STF e STJ. Eles adoram cobrar novidade, eles adoram cobrar, por exemplo, inovação da reforma trabalhista, porque é uma coisa recente. Então esteja por dentro das novidades, de notícia e tal, que isso também vai te ajudar. A parte de entendimento de STJ e STF, ou dos tribunais superiores de forma geral, isso você aproveita muito aproveitando a sua aula da faculdade. Ou quando você estiver estudando uma determinada matéria, você está aproveitando a partir da sua aula. Aproveite a sua aula, né? Os professores vão falar de entendimento, a STJ entende isso, a STF entende aquilo. Leia a Constituição também, isso já ajuda bastante. Eu não li isso antes da prova, mas talvez eu tivesse lido até melhor se eu tivesse lido com calma a Constituição. A Constituição é pequena, não tem muitos artigos, não é nem o Código Civil, que tem 1900 e bolinha. Então é mais ou menos isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu não fui igual eu falei, não fiz cursinho, enfim, mas eu tenho algumas dicas. Você pode estudar em casa, você consegue estudar em casa e passar na OAB, porque não é um bicho de 7 cabeças. É uma prova difícil sim, igual eu disse, eu achei difícil, eu passei, né? Então, estou feliz, agora vem a segunda fase, mas é uma prova difícil. Agora, se você estiver preparado, se estiver tranquilo, se você seguir ali, você priorizar as matérias, você não precisa, por favor, você não precisa estudar 17 matérias para a prova. Pega as estratégicas, pega as principais ali, veja as que você consegue bem, as que são mais fáceis. O pessoal costuma achar que ética é fácil, eu não achei ética fácil. Mas outras matérias, por exemplo, você não precisa ir na onda de todo mundo. Mas você pode achar a ética fácil ou pode achar difícil deixar a ética de lado e priorizar outra matéria que você tem mais facilidade. Tudo é uma questão de adaptação pessoal, tá? Mas enfim, é isso pro vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente aqui em parceria com a Saraiva Prova. Vou deixar o link aqui no izinho que eu dou mais dicas por lá, mas eu não tinha feito a prova ainda. Agora que eu fiz, eu posso falar com mais propriedade pra vocês. O que eu achei realmente de ir fazer a prova, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm mais dúvida de OAB e de curso de Direito, me deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram que eu converso todo dia com vocês, no Gabs Study. Um beijão e até o próximo vídeo.